Primeira coisa, quando você pensa no semi-confinamento, você não vai pensar num ganho que esse pasto daria, por exemplo, tipo 700 gramas, 800, você quer ganhar 1,2 kg, 1,3 kg, até mais, você quer, né? Bom, então você vai ter que depender de um concentrado. Tá, mas que concentrado que eu vou fazer? Aí depende do nível de ganho que você deseja. Vamos supor que você tem então uma área aqui, um pasto, né? Que você tem... Vamos pegar números redondos para facilitar as nossas contas. Vamos supor que esse pasto tenha 10 hectares e que ele tenha uma massa de forragem média aqui por hectare de, vamos pôr aí, 2.000 quilos. Então eu tenho aqui 2.000 quilos de massa seca de forragem por hectare. É uma quantidade que não vai restringir o consumo do animal. Se fosse 800, teríamos um problema. E é claro, aquele número 1.150 também não é um número mágico. Aquilo ali é um número, ao redor daquilo é que é o divisor de água. Pode ser que com 1.200 você esteja tendo alguma restrição. Depende da forrageira, depende, né, do número de plantas que você... Porque às vezes você tem massa, mas não tem uma cobertura boa, o animal precisa andar mais, ele come menos, entendeu? Restringe o consumo e tal. Mas enfim, o que acontece? Você tem 2 toneladas, não tem restrição. Bom, numa condição dessa, vamos supor que você tivesse numa época que está chovendo bem, que o capim está crescendo, papapá, tem taxa de acúmulo, não está parado. Bom, então se você pegar um animal de 400 quilos, certo? 1,3 disso aqui dá 5,2. Então ele vai comer 5,2 quilos de FDN, certo? Bom, você sabe quanto você vai comer esse animal vai comer de pasto? Não, depende do teor de FDN. Se tiver mais FDN, vai comer menos. Se tiver menos FDN, vai comer mais, correto? Então vamos supor que esse pasto tenha 70% de FDN, é um pasto de época que está chovendo e tal. Então eu vou dividir isso aqui por 0,7, ou multiplicar por 70 e dividir por 100. Quanto que dá isso aqui dividido por 0,7? Então vai lá, de 7,4 a 7,5 quilos de matéria seca por dia. Provável consumo desse animal, tá? Vai ser ao redor disso aí. Provável, pode ser 8, mas esse é um número prático. Bom, aí você fala, bom, agora nessa condição aqui, eu quero fazer um semi-confinamento. Vamos supor que você tivesse aqui uma lotação, eu teria que fazer isso com mais calma para ter uma coisa razoável, né? Mas vamos supor que você tivesse uma lotação aqui. Primeira coisa, quando você pensa no semi-confinamento, você não vai pensar num ganho que esse pasto daria, por exemplo, tipo 700 gramas, 800, você quer ganhar 1,2 kg, 1,3 kg, até mais, você quer, né? Bom, então você vai ter que depender de um concentrado. Tá, mas que concentrado que eu vou fazer? Aí depende do nível de ganho que você deseja. E por isso você tem que ir lá no BCNRM, colocar o ganho que você quer, as condições do pasto, as condições... Ele vai chamar o consumo até um pouco mais, de uma forma mais próxima do real e tal. E ele vai te dizer tudo que você precisa dar. Bom, para ganhar 1,3 kg, porque você vai comprar os bois, mais os que você já tem, você quer que ganhe 1,3 kg. Esse animal precisa de comer uma dieta, ele estima o consumo, uma dieta com 74% de NDT, ou 75%, sei lá, e tanto de proteína, tal. Ele te diz a exigência, certo? O que você vai fazer? Veja bem, porque isso aqui é meio que uma engenharia que você tem que fazer. A situação é essa, você quer 1,3 kg, aí você vai, calcula a exigência. Calculou a exigência, você vem para o Nutrimax e vai verificar se essa pastagem ela está presente no seu banco de alimentos. Aí você vai lá e seleciona ela. É um dos alimentos que vai entrar na dieta que você vai formular. Aí você, bom, eu tenho milho, tenho ureia, tenho farelo de algodão, tenho isso, tal, eu quero usar esses alimentos. Você vai lá, seleciona os alimentos que farão parte do teu concentrado. Aí você vai nas exigências, naquela terceira aba, e coloca, não é só porque ele está desligando, e coloca a exigência que a simulação te mostrou. Então vamos supor, para ganhar isso, esses animais, nessas características, nessas condições e tal, está mostrando aqui que eu tenho que ter uma concentração, por exemplo, de 74 de NDT. Você vai pôr lá, 74, precisa ter tanto de proteína, você vai pôr cálcio, fósforo, põe lá. Então você escolheu os alimentos e definiu, tá? E você, lá nas exigências, pode definir se algum alimento que você está incluindo ali vai ter alguma restrição na hora de você formular o teu concentrado. Vamos supor que você quer pôr ureia, você não vai deixar livre. Você falou, a ureia na dieta tem que estar no máximo 1% na dieta total. É claro que a hora que você formular o concentrado vai entrar mais ureia no concentrado, mas na dieta total está entrando 1%. Tá bom. Aí você colocou lá e formula. Aí o que o programa vai fazer? Ele vai formular uma dieta total, só que ele vai separar os alimentos que são concentrados do volumoso, que é o único volumoso, é o teu pasto.
Aí vamos supor que ele fale assim, olha, você tem que fornecer, você vai ter que fornecer 40% do concentrado e 60% do volumoso. Então significa o quê? Que se esses animais comem 7,5 kg, né, 40% disso aqui dá 3 kg, né? 3 kg de concentrado. E 4,5 kg você corta o pasto e dá para ele lá no coxo junto com esse concentrado. É isso que ele está falando. Só que você não vai fazer isso, ué. Então esses 4,5 kg ele vai comer no pasto. Aí sim que pode entrar. Perguntar, mas professor, mas como é que eu posso garantir isso? Não tem como garantir. Por quê? Porque ele pode comer um pouco menos, um pouco mais. Tá? Só que se você deu as características corretas do pasto e fez uma estimativa de consumo lá no BCNRM, ele vai te estimar o consumo do animal a pasto. O que vai acontecer? Ele pode comer mais ou menos, não tem como controlar isso aí, só que você fechou uma dieta para atender a exigência. E nós sabemos que quando você fornece, por exemplo, uma dieta com 40% de concentrado numa condição de pastagem, você vai ter um efeito de substituição alto. Então, se ele comia 7,5, 7,4, ele vai ter uma queda acentuada de consumo. Agora, isso aí é que nós não sabemos. Quanto exatamente ele vai substituir? Mas que vai substituir, vai. Então é o que eu te falei, pode ser que o consumo de pasto, ao invés de ser 4,5, seja 5,5. Não tem como eu saber isso, aí é complicado. Aí você vai falar, mas aí na hora que eu misturo 5,5 com 3, não vai dar a concentração de nutrientes que tinha na minha dieta. E aí provavelmente o animal vai ganhar 1,3 kg, vai ganhar 1,2 kg. Claro, porque ele comeu mais capim do que você esperava e comeu menos concentrado, ou na média, a composição média da dieta ficou um pouco aquém do que você tinha previsto. Só que isso não tem como você... Mas é a melhor maneira ainda de você fazer o teu concentrado, não tem outro. Porque senão você vai ter que chegar e falar assim, olha, eu vou lá na empresa, né, e compro uma ração e forneço 3 kg por dia. Vai acontecer a mesma coisa em termos de consumo. Só que aí você pode estar fornecendo proteína em excesso, você pode estar fornecendo algum mineral em excesso, você não sabe. Quando você vai lá e simula o que você precisa e volta aqui e faz, é aquilo que eu falei, não é que é o certo, você está diminuindo o erro, você não está fazendo meio que no escuro o negócio. Então essa é uma maneira de usar, não só o Nutrimax, qualquer programa de formulação de ração vai fazer dessa forma, desde que ele divida o concentrado do volumoso, porque senão você tem que fazer na mão. Não ele vai dar lá a composição final tudo misturado lá, que nem dá na matéria seca, por exemplo. Aí você tem que ficar separando, fazendo na mão, quanto que representa isso. Agora, nesse caso, ele já sai automático separado, então você já sabe. Quem trabalha muito com suplementação de gado leiteiro a pasto são os neozelandeses e os australianos. Leite. Vocês que mexem um pouco mais com leite, me corrijam, tá? Se eu estiver errado. Assim, um número meio que adotado como uma média geral que eles usam para gado leiteiro é o seguinte: cada 1 kg de concentrado que você oferece a pasto substitui no mínimo meio quilo de pasto. No mínimo. O máximo eles não conseguem saber. Tá? Então, por exemplo, aqui ele comia, vamos supor que isso funcionasse para o gado de corte, você fez substituição. Ele comeria 7,5. Você forneceu quanto? 3 vezes 0,5, 1,5. Então, ao invés dele substituir os 3 lá, ele vai substituir 1,5. Então, esse animal vai comer 6. Mais os 3 que você ofereceu, vai comer 9. Ao invés dele comer 7,5, ele come 9. Ele come os 3 que você ofereceu, mas ele não substitui totalmente o pasto, que é claro, não tem substituição de 100%. O grande problema é que nós não temos uma equação que mostra isso, o efeito de substituição. Então, o caminho é esse. Pega os dados do pasto, dos animais e tal, estima quanto você quer que os animais ganhem, se eles têm potencial para isso, né? Precisa de ver primeiro, né? Às vezes o cara quer que o boi ganhe 1,8 kg, os bois não tem condição de ganhar nem 1 kg, né? Então, tá, tem genética, tem, né, potencial, bom, 1,3 kg. Vai lá, faz a estimativa, pega o que ele precisa, volta para o programa, coloca todos os alimentos, inclusive o pasto, e faz a formulação. É isso que tem que fazer.